Beleza? Então, Rafa, eu falei... Pessoal, no jargão do marketing, a gente fala é um episódio bem topão de funil. Por quê? Porque significa que é um assunto que é de entrada ali nos investimentos. Mas eu não sei se é bem isso, né, Rafa? O que é a taxa Selic e taxa CDI? É isso mesmo? É básico isso ou não? Cara, eu estaria no começo, assim, né? Se a gente fosse montar um passo a passo dos investimentos, seria uma das primeiras aulas, mas é extremamente importante, porque como eu falei há pouco, né, já deve ser, ou se não é, provavelmente vai ganhar muito espaço na carteira do investidor esse ano. Então é um tema que é importante a gente revisitar ele, dada a importância dele, né? De extrema importância, né? A gente vai falar aqui da taxa que referencia todas as rentabilidades, até as de bolsa. Né? Então a taxa Selic muda, mexe lá na RV, automaticamente. Né? Às vezes para o bem, às vezes para o mal. Né? Às vezes a bolsa sobe por causa disso, às vezes ela cai, a curva de juros influencia na bolsa. Então é um tema que tem que ser revisitado o tempo inteiro. E começando pela taxa Selic, o que é essa taxa, para que ela serve, quem determina, como ela é composta? Então vamos lá, momento professor. Vamos para a parte teórica da coisa, né? Então a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros aqui do Brasil. Todos os países têm a sua taxa básica, aqui no Brasil a gente chama ela de Selic, né? E quem determina ela é o nosso Banco Central, através de um comitê que eles chamam de Copom, que é o Conselho de Política Monetária. Né? Então a Selic ela é a principal ferramenta de política monetária. Né? O que é política monetária? É você garantir ali a estabilidade dos preços, a estabilidade do câmbio. Né? Então o Banco Central ele é o principal órgão aí que, enfim, atua para garantir estabilidade. Né? Controle de inflação também, extremamente importante para controle de inflação, né? Que é o que vai trazer estabilidade dos preços. Né? Você imagina você ir no mercado um dia e, sei lá, você vai comprar um copo. Esse copo custa R$10. Aí você vai no mercado um mês depois, esse copo custa R$40. Aí você vai no mercado um mês depois, esse copo custa R$80. Mas, cara, como é que você vive dessa forma? Né? Como é que você controla o orçamento familiar? Como é que uma empresa... Né, controla os preços dela, então você traz vira uma bagunça a economia, o país de uma forma geral. Então a estabilidade dos preços ela é muito importante, né? E isso começa e é garantido por um bom manuseio da taxa Selic. Então o Conselho de Política Monetária ele se reúne de 45 em 45 dias e baseado em vários fatores, né, ele vai definir... São vários membros ali? São 9 membros, né, é o presidente do Banco Central mais 8 diretores, né, então todos eles votam, né, o voto de Minerva, quando necessário, acaba sendo o voto do presidente, né, ele é o último a votar. A gente teve uma reunião ano passado onde teve 4 diretores para uma decisão A, 4 diretores para uma decisão B, e aí o voto de Minerva foi do presidente para escolher um dos dois caminhos. E essa taxa, tentar ser didático aqui, né? Ela basicamente vai definir quanto que o dinheiro vale. Né? Então, às vezes o dinheiro fica caro. Hoje a gente está num momento, né, historicamente, se a gente for olhar a taxa Selic no passado, hoje a nossa taxa, no momento que nós estamos gravando, nossa taxa está em 12,25% ao ano. E aí, lembrando, só contextualizar, a gente está gravando no início de janeiro, tá, pessoal? Não sei que dia que você... Janeiro de 2025. 2025, então a gente grava no início de janeiro e a taxa Selic é 12,50. 12,25. A taxa hoje, e historicamente, isso daria para dizer que o dinheiro está caro, né? Por quê? E a gente já veio de um cenário de 13,75, né? Há pouco tempo. 23 para trás. Sim. A taxa Selic chegou... Então, quando a gente olha historicamente, né, vamos dizer, nos últimos 20 anos, por exemplo, em pouquíssimos momentos a taxa teve tão alta assim, né? A 12, né? Recentemente a gente teve ela 13. Por quê? De uma forma geral, olhando para a economia de uma forma geral, isso é ruim, porque o dinheiro fica caro. Sim. E o dinheiro estar caro, vamos imaginar que você quer abrir uma empresa. Poxa, quero começar uma empresa do zero, vou precisar me financiar. Vou precisar me financiar e o dinheiro está caro. Ou seja, eu vou pedir dinheiro emprestado lá no banco, um financiamento, uma linha de crédito, o banco vai me cobrar
Selic, CDI, mais alguma coisa, né? Porque o banco se financia a Selic, a taxa Selic. Então, o banco tem que ter lucro, ele tem que cobrir ali todas as custas dele. Sim. Então, o lucro dele vem desse mais alguma coisa. Então, eu vou me financiar a Selic mais 7, por exemplo. Poxa, eu vou me financiar quase a 20% ao ano. Tá muito caro. Então, a minha empresa tem que ter uma rentabilidade superior, um lucro superior a 20% ao ano, só para eu conseguir pagar essa taxa de juros. Então, fica muito difícil, né? Então, você freia o crescimento econômico. Por isso que a gente fala, né, até jargão de mercado, a gente fala que subir Selic é um remédio amargo. Por quê? É amargo, porque eu tenho que frear a economia, mas é um remédio. Por quê? Porque se eu não frear a economia, eu perco o controle da inflação, e aí a gente cai nesse exemplo do copo que eu dei, que é pior ainda. Então, eu ter a inflação descontrolada é muito pior do que eu ter uma Selic alta. Sabe qual que é o meu benchmark para saber como é que tá a inflação, Rafa? É o café. É um bom benchmark. Eu já me adaptei a olhar. Quando o café tá acima de R$25 ali na gôndola, Conte, eu falo, rapaz, tá caro viver, hein? Aí quando tá 21, 22 ali, eu falo, normalizou. É comum isso, né? Porque os bens de consumo são bens que estão no nosso dia a dia, que a gente olha o preço deles, né? Constantemente. Mas a inflação, ela é uma cesta, né? É a medição de uma cesta de produtos e serviços, né? Então ela vai olhar, cara, pulverizadamente muita coisa. Então, às vezes, eu tô acostumado a isso, às vezes conversando com o cliente, ele vai falar, poxa, estão falando que a inflação está em tanto, mas está muito mais. O preço do café subiu 30%. Como que a inflação está em 5%, por exemplo, né? É porque, às vezes, por exemplo, o preço das passagens aéreas caiu muito, o preço de serviços caiu muito. Então, o IPCA ele vai ser uma média ponderada ali de várias coisas, né? Mas controlar o IPCA é muito importante. E a Selic é o remédio amargo para controlar o IPCA. Também, em contrapartida, vamos pensar num cenário bom. Poxa, estamos precisando incentivar o consumo ou incentivar a economia. Aí a Selic cai. E, às vezes, ela cai até bastante, como foi em 2020, que ela caiu a 2%. Né, que foi ali no auge da pandemia, que a economia estava parada, estagnada. E aí foi. Então, hoje, no patamar que a gente está com uma taxa Selic que a gente fala que ela é restritiva. E é bem recente, né, Rafa? Se você for lá, 2020, muito recente, muito recente, né? A gente saiu de 2, foi para 13, voltamos a 10, estamos indo a 14, a 15, né? Então, realmente, para você ver como isso é importante. Então, a taxa Selic hoje ela está restritiva, ela está freando a economia. Nesse momento de 2020, quando ela estava 2%, ela estava incentivando a economia. E o que é o ideal? Vamos pensar lá um cenário cor-de-rosa, cheio de gatinhos ali, né? Tudo. Sim. Hello Kitty. Então aquele cenário seria o que a gente chama de juro neutro. É a taxa Selic ela estar num patamar onde ela nem freia, nem incentiva a economia. Ela está ali só existindo. Né? E esse juro neutro ele não é exato, depende também de vários fatores, mas hoje ele seria, vou chutar aqui algo na casa ali de 8%, talvez 9%. Né? Mas por que a gente não leva a Selic a 8%, 9%? Porque dada a conjuntura econômica atual, se o Banco Central fizesse isso, a inflação degringolava. E isso é muito, muito, muito ruim. Eles não podem deixar isso acontecer. E o CDI, só para concluir a pergunta, o CDI ele é uma derivada da Selic. Então, quando a gente fala de Selic, a gente está falando de uma taxa de juros que é paga pelo governo. Lá nos títulos públicos do governo, no Tesouro Selic, o Tesouro Selic me paga CDI. Me paga Selic. E quem me paga CDI são os bancos. CDI quer dizer Certificado de Depósito Interbancário. Mas, cara, até para não ser muito longo, eu já me estendi demais na minha resposta, o CDI, historicamente, nos últimos 10 anos, raríssimos momentos que ele não respeitou a seguinte regra, Selic menos 0,1. Então, se a gente falou que a Selic está em 12,25, o CDI está em 12,15. Então, assim, tem que acontecer alguma coisa muito, muito, muito extrema para o CDI descolar da Selic, tá? Então, eles são primos ali, né? Onde o CDI vai ser um pouquinho menor do que a Selic, bem pouquinho. O CDI, no caso, são os bancos mesmo ali que acordam esse... Não é bem um acordo, né?
todo final de dia... Tem um feeling ali de mercado que não passa, né? Todo final de dia, todos os bancos têm que fechar o caixa deles, ou positivo ou no mínimo zerado. E às vezes vai ter dia que o banco emprestou mais dinheiro do que captou. Opa, eu tô com caixa negativo. E aí o banco A vai lá e pede dinheiro emprestado para o banco B. E o banco... Então, isso é o CDI. É a taxa que um banco cobra do outro para emprestar dinheiro entre um e outro no overnight, por um dia. Né? Então, essa taxa, ela fica... Alguns bancos vão cobrar, tem bancos mais sólidos, tem bancos menores, então alguns vão cobrar um pouco mais, alguns vão cobrar um pouco menos. Então o CDI é a média ponderada de todos esses empréstimos overnight que um banco fez para o outro. Né? E aí já tem essa convenção de mercado aí. Você sabe qual que é a minha maior dúvida, Rafa, em relação a isso? Até, claro, quando vocês quiserem, pode falar aí, pessoal. Antes, né, a minha maior dúvida era assim, tá, a taxa CDI. Só que tem o CDI, que é um certificado, é um contrato ali, é uma negociação entre as partes, né, entre os bancos. Então ficava, tá? O que é a taxa e o que é o certificado? Um banco empresta dinheiro para o outro. Então, é igual, por exemplo, você, pessoa física, vai emprestar seu dinheiro para o banco. Você está investindo ou comprando um CDB, que é um certificado de depósito bancário. Então é como se o CDI é como se fosse o nome do produto ali, só que não é um produto, porque é entre bancos, entendeu? E ele é feito em cima de uma taxa. Então você falar da taxa CDI tá tudo bem, ou você falar o CDI cai no mesmo lugar, entendeu? E o que eles falam, o DI tá na mesma, é o jargão também. O DI, aí é quando a gente for falar de curva de juros. Tá. Então vamos esperar e lá na frente a gente volta com esse assunto, que aí já é outro carnaval. Isso. Eu falei, Mas assim, se a gente for no detalhe... Resumindo em 30 segundos, taxa Selic, Banco Central define, e a taxa que o governo me paga, ou seja, os títulos públicos me pagam. CDI, primo da Selic, vai ser 0,1% abaixo da Selic e é uma taxa que o banco me paga. Então, se eu for investir num CDB, o CDB vai me pagar CDI. Se eu for investir no Tesouro, o Tesouro vai me pagar Selic. E a diferença dessas duas taxas é 0,1. E entre si eles praticam CDI também. Os bancos, CDI. Tá, beleza. Sim. Selic é governo, só governo. Tá.